Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no texto do Salmo 126. É o texto que nós estaremos estudando essa noite. Hoje daremos fim, irmãos, a uma série que foi tão importante, série Peregrinos. Encerraremos a série com essa mensagem do Salmo 126. Enquanto o sol já tinha se levantado, as crianças caminhavam em direção às escolas e os comerciantes colocavam à venda as suas mercadorias. A vida de milhares de pessoas estaria prestes a mudar em questão de segundos. Dos céus vinha um avião americano do tipo B-20, transportando consigo o Little Boy, nome como foi chamada a bomba de urânio que seria lançada em Hiroshima. Quando finalmente foi solta, às 8h15 da manhã, morte e destruição anunciaram o casamento e varreram por inteiro parte do território japonês. Comentando sobre o ocorrido, certo biógrafo escreve em seu livro: a maioria dos japoneses não acreditavam que Hiroshima seria bombardeada, justamente pelas suas muitas belezas. O dia 6 de agosto, no entanto, marcaria a história daquela cidade. De um passado de glória a um presente de crise. De um passado repleto de beleza a um presente marcado por uma aparente destruição. Não é assim, irmãos, que por vezes a vida cristã se parece? Não é assim que por vezes ao longo da caminhada cristã nós nos sentimos também? Aparentemente cansados, sentindo-nos completamente destruídos. Em não poucos momentos da vida nos sentimos como os destroços de Hiroshima. Podemos olhar para o passado e nos lembrar de momentos cheios de comunhão com Deus. As fotos do passado podem nos lembrar disso. Todavia, quando nos postamos diante do espelho do tempo presente, não é isso que conseguimos ver. Não é assim que nos sentimos, não é assim que nos percebemos. Sentimos-nos quebrados, destruídos, vivendo aquém da vida cristã que deveríamos levar, desfrutando de pouco ou quase nenhuma comunhão com o Senhor nosso Deus. O que a palavra de Deus tem a dizer a cristãos em momentos de crise? Leiamos juntos o texto, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por eles, fez o Senhor por este povo. Por nós, por isso estamos alegres. Verso 4, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse dia que o Senhor nos dá a chance de nos reunir como Teu povo, cantar louvores ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que fizemos até aqui. Queremos clamar, Senhor, pela Tua ajuda nesse momento também. Nos dá do Teu Espírito, Pai, que possamos ouvir a Tua palavra, ser abençoados por ela, e que o Senhor nos restaure para a Tua glória, Senhor. Fala com os meus irmãos, fala ao meu coração, e que saiamos essa noite deste lugar edificados pelo poder do Teu Espírito. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Assim como os outros salmos que temos estudado ao longo das semanas passadas, este também faz parte do seleto grupo de salmos de peregrinação, irmãos. A razão para o título, ou nome, dá-se ao fato deste salmo, assim como os demais, terem sido usados comumente pelo povo de Deus ao longo de sua peregrinação até Jerusalém. Eles usavam esses salmos para louvar ao Senhor, para lembrar dos feitos do seu Deus. Por mais que isso seja verdade,
que a principal razão que dê nome a esse salmo, o título de salmo de peregrinação, seja essa. Quando nós vamos ao Salmo 126, percebemos ao longo de suas linhas também certo tipo de peregrinação espiritual. O salmista nos toma pela mão e nos leva consigo a caminhar pela história do povo de Deus, desde um passado repleto de glórias, um presente de crise, até um futuro repleto de esperança e ricas promessas. A verdade é que esse salmo tem muita semelhança com a estrada que todos nós também caminhamos. A questão é em que parte da jornada cristã você se encontra hoje. Começou o ano, mas já se sente cansado espiritualmente. 2019 ficou para trás, mas você se encontra no mesmo deserto espiritual que estava no ano passado. Se não são os montes, mas sim os vales, aquilo que descreve melhor a sua realidade presente. Se você tem desfrutado pouco do seu Deus e a vida tem se tornado para você quase que um marasmo espiritual, momentos de frieza abatem o seu coração neste instante. Eis a boa notícia do Senhor ao meu e ao seu coração. O Senhor tem uma restauração para o seu povo. No entanto, como nós a percebemos, irmãos? Como entendemos a restauração que o Senhor tem para as nossas vidas? Através do Salmo 126, o salmista nos convida a perceber 3 movimentos em direção à restauração. Qual o primeiro deles? Segundo os versos de 1 a 3, deveríamos nos lembrar do passado. Escrevendo, o salmista abre a porção, perceba comigo, dizendo no verso 1: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. A pergunta que nos fazemos aqui, no entanto, é: de que cativos o Senhor faz menção neste instante? Seria por acaso aqueles cativos que foram resgatados do cativeiro no Egito? Ou os ex-exilados que foram retirados por Deus do cativeiro babilônico depois de 70 anos? Estaria o Senhor fazendo um retrato genérico das várias e tantas libertações que o Senhor operou em favor do seu povo ao longo da história? Ou estaria, na verdade, descrevendo aquilo que fizera mediante um decreto assinado pelo rei persa Ciro, que possibilitou a saída dos judeus da Babilônia? Por uma série de razões, acredito que a segunda opção tem mais fundamento que a primeira. É certo que o autor faz uma descrição apontando para a Babilônia, para a retirada do povo de Deus daquele lugar. No entanto, o ponto alto a ser percebido neste instante é aquele que o salmista coloca ainda no verso 1. Quem é que operou a libertação, irmãos? Foi o Senhor, diz o salmista. Eis, por sinal, qual é a história do povo de Deus. Uma história de restauração. Em não poucos momentos, Israel se viu diante das nações mais poderosas dos seus dias. Em certo momento foram os egípcios. Israel sofreu sobre as mãos pesadas de Faraó. Mais para frente foi a vez dos babilônicos. Israel sofreu diante dos ataques e da mão pesada de Nabucodonosor, irmãos. Qual era a expectativa de Israel nos 2 momentos? Quem poderia se contrapor ao poderoso Nabucodonosor? Quem poderia se colocar contra aquele que com uma simples palavra poderia suscitar uma multidão de homens a fim de invadir qualquer nação e destruí-la por completo? Humanamente falando, a situação de Israel era uma situação fadada à ruína. É por saber disso, é por entender aquilo que o Senhor tinha feito em seu favor,
que o salmista coloca no verso 1, em sua parte B, dizendo que eles ficaram como quem sonha. Em outras palavras, em termos mais contemporâneos, a sensação era: é bom demais para ser verdade. Nós somos abençoados com a dádiva inimaginável aos nossos próprios olhos. Não poderíamos imaginar. Quem poderia pensar que Nabucodonosor seria vencido? Que Ciro acabaria autorizando o nosso regresso? Era simplesmente inimaginável, irmãos. Foi isso, no entanto, que o Senhor fez. A alegria que aqueles homens tinham era tão grande que não apenas o lado de dentro foi tomado por essa alegria. Até mesmo o lado de fora. Do lado de fora eles poderiam externar isso. Versículo de número 2. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Comentando o texto, Charles Spurgeon escreve: quando o Senhor apareceu, Ele não se limitou a nos erguer do desânimo apenas. O Senhor, que é o único que nos traz de volta do cativeiro, nada faz pela metade. O Deus que permitiu que o seu povo sofresse às margens do rio da Babilônia, conforme o Salmo 137, fora o mesmo Deus que com braço forte retirou o seu povo do cativeiro e os restaurou de lá. Por seus pecados, Israel foi levado ao cativeiro. Por sua idolatria, Israel se viu privada de liberdade, do culto ao Senhor no templo e de vários de seus privilégios. Pela sua graça e misericórdia, o Senhor restaurou o seu povo, renovou a sua esperança, trazendo-os de volta para casa, irmãos. Aquilo que o Senhor fez foi completamente novo, completamente diferente. É isso que comenta também certo comentarista. Ele faz uma nota interessantíssima, dizendo: aquilo que os israelitas desfrutaram foi algo completamente inovador. Nunca outra nação havia ido ao cativeiro e voltado a reconstituir a si mesma como nação. Os deuses da Babilônia, conforme os seus adoradores, poderiam sim salvar. Os deuses do Egito, conforme os seus adoradores, poderiam fazer o mesmo, mas dentro de suas próprias fronteiras. Quando o Senhor retirou o seu povo do Egito, e depois quando retirou o seu povo da Babilônia, o Senhor fez algo completamente diferente. O Senhor venceu os falsos ídolos que o povo confiava. Ele se mostrou completamente soberano, completamente poderoso. E quando as nações percebiam aquilo que tinha acontecido com Israel, a reação das pessoas não era: que exército maravilhoso dos israelitas, que homens fortes, que capacidade humana brilhante. Quando as nações estrangeiras viam aquilo que Deus tinha feito em favor de Israel, a reação era única: sim, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Era isso também o que os próprios israelitas poderiam dizer. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando você olha para trás, você também pode perceber, consegue perceber algo maravilhoso que o Senhor fez em seu favor. Se você é um cristão, você tem uma razão maior do que o seu casamento, maior do que os seus filhos, bem maior do que o seu trabalho para pensar. Eu peço que você considere a obra de Cristo por você. Assim como os israelitas, nós também, irmãos, estávamos todos sob um terrível e pesado cativeiro. Diferentemente deles, no entanto, quando o Senhor nos libertou, Ele não nos libertou do cativeiro babilônico. Ele nos libertou do domínio das trevas, do reino da morte e da escravidão do pecado. Era lá onde todos nós, sem qualquer distinção, estávamos, perdidos, exilados da presença de Deus, mortos em nossos próprios pecados, afastados do Senhor.
Mas quando Cristo nos libertou por decreto real, assinado pelo e com o seu próprio sangue, Ele restabeleceu as pontes, Ele novamente nos trouxe paz com Deus. Ele novamente nos possibilitou voltar para casa, sair do exílio, ter acesso outra vez à sua presença. Quando você escuta isso, o seu coração ainda é tocado. Isso ainda toca o seu coração. Se você compreende a mensagem do Evangelho, meu irmão, se compreende hoje o escândalo da cruz de Cristo, saiba, o Evangelho não é apenas a mensagem que devemos levar ao mundo. A mensagem de Cristo é também a mensagem que devemos levar diariamente ao nosso próprio coração, sobretudo em tempos de crise. Era isso que o salmista fazia. Ele usava os acontecimentos do passado para impactar o seu presente. Não é isso que todos nós também fazemos? A questão não é se fazemos ou não. A questão é como nós fazemos. Quando olhamos para o passado, quando olhamos para trás, olhamos para o nosso bem espiritual. Olhamos para alimentar o nosso coração com a esperança do Evangelho, com desejo por Cristo, com esperança legítima que está na cruz do Senhor e em sua ressurreição. Ou olhamos simplesmente para trás para nutrir desesperança, amargura e tristeza dentro de nós. Você pode se achar cansada. Você pode se sentir caído. Os seus pecados podem ter roubado a sua alegria. E pelo menos experiencialmente o recolocado outra vez nas grades do cativeiro. Como enfrentar momentos de crise assim? Lembre-se mais do seu Deus do que do seu próprio estado. É o que o salmista fez. Sim, ele lembrou da sua situação. Mas não, ele não ficou parado lá. Sim, ele tinha claro em sua mente as vielas do cativeiro, mas não, ele não ficou preso naquelas ruas. Ele não ficou preso na Babilônia. A sua mente estava no Senhor, irmãos. Estava no seu Deus. Entristeça-se pelas suas quedas, choremos pelas nossas transgressões, irmãos. Contudo, assim como o salmista, que olhemos pelo retrovisor da graça, que lembremos da esperança que há no Evangelho e nos feitos passados do Senhor em nosso próprio favor. Como disse Charles Spurgeon outra vez, tratando-se da graça, o passado é um prognóstico para o futuro, não um mero convite à nostalgia. O que ele estava querendo dizer com isso na prática? A graça de ontem é a graça de hoje. O Deus que salvou ontem é um Deus que pode salvar hoje também. O Senhor não mudou, o nosso coração mudou, as situações mudaram. Dentro de nós pode haver um caos existencial. O Senhor permanece assentado no trono e pode derramar graça sobre as nossas vidas. Eis a mensagem do Evangelho, irmãos. Ao invés de usar o passado contra você, aprenda a usar o passado a seu próprio favor. No lugar de se deter a pensamentos que colocam em xeque a capacidade e a eficiência da graça de Deus por nós. Preguemos ao nosso coração o Evangelho. Não lembre-se apenas da parte que diz: onde abundou o pecado, recorde-se diariamente que também superabundou graça. Eu penso comigo que se o salmista olhasse para trás, ele teria uma vastidão, uma enormidade, um número imenso de razões para entrar em desespero. Como não se recordar da história de Israel e não ser levado a pensar na murmuração no deserto? Como não pensar na história do povo de Deus e não ser levado a pensar sobre a idolatria que havia no coração do povo? Idolatria essa que, por sinal, os levou ao cativeiro. Como não pensar também nos vários reis idólatras ímpios que se levantaram no trono? Se o salmista se detivesse, mantesse os seus olhos nisso,
na história que o povo de Deus construiu por suas próprias mãos e obras, ele seria levado a pensar simplesmente no juízo iminente, na condenação óbvia e na desesperança que havia para a sua situação. Mas o que aconteceria se ele lembrasse do seu Deus? O que aconteceria se ele tivesse os seus olhos, ao invés de apenas voltado para os seus pecados, voltado para a obra de suas mãos, e tirasse esses olhos dali e colocasse por um instante em Cristo, ou melhor, no Deus da aliança, nas libertações do Senhor, ao invés dos olhos estarem nos pecados, estarem nos atos de graça e misericórdia. Ele teria o seu coração tomado por esperança. E é por isso que ele faz isso ao longo do texto, irmãos. Semelhantemente ao que todos nós deveríamos fazer também. Deveríamos nos utilizar das âncoras da graça que o Senhor já nos deu ao longo da jornada, a fim de firmar o nosso coração em meio às tempestades da vida. Era o que comumente o missionário americano aos indígenas, David Brainerd, fazia. Se você já leu o seu diário, você vai concordar comigo que aquele livro é uma grande mistura de duas verdades, de duas situações claras: tempestades e calmarias. O que David fazia com frequência, em meio aos dias difíceis, em meio às tempestades da vida, em meio às estações de estiagem em seu coração, ele voltava os seus olhos para os dias felizes e de comunhão com seu Deus. Ele voltava para as notas que tinha feito sobre as intervenções graciosas do seu Deus em seu próprio favor. Eu não sei se você tem um diário. Certamente seria muito útil se tivesse. Mas de uma forma ou de outra, tendo ou não um diário, todos nós que fomos salvos por Cristo, salvos pela graça, temos um novo passado que o Senhor escreveu em nosso favor. Se você olhar para o passado que as suas próprias mãos escreveram, você terá que se dobrar diante dos fardos da culpa, diante do temor do pecado, diante das acusações de Satanás ao seu coração. O que acontecerá se olhar para o passado que Cristo escreveu por você? Você verá em letras garrafais escritas com sangue: você foi perdoado, você é meu filho, e ninguém o poderá arrebatar das minhas mãos. O passado que Cristo escreveu em nosso favor, irmãos, pesa eternamente mais do que o passado que nós escrevemos com nossas próprias obras e pecados. Que louvemos ao Senhor por isso. O que mais o texto nos diz? Qual outro movimento deveríamos tomar em direção à restauração? Conforme diz o salmista, deveríamos encarar o tempo presente também. É isso que ele fala no verso de número 4. Depois de ter se voltado ao passado, com o verso 4 percebemos o autor agora nos apontando para a sua atual realidade. Ele escreve: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. É enquanto faz essa transição que percebemos uma mudança clara aqui. Ao olhar para trás, ele poderia perceber dias felizes, dias prósperos em alegria, prósperos em satisfação. O retrato do tempo presente, no entanto, irmãos, não era mais o mesmo. A situação mudou, os dias mudaram. O seu coração não estava mais como um rio São Francisco, na verdade estava mais como o deserto do sertão. O que motivava a sua profunda inquietação seria a permanência de boa parte dos judeus na Babilônia, mesmo após a autorização do rei Ciro para o seu regresso. Teria sido, por acaso, o cenário de caos e desordem que encontrou em Jerusalém? Ou ainda poderia ser as tantas
inúmeras oposições com que se deparou ao chegar em Jerusalém. Todas essas são boas e prováveis opções. Fato inegável, entretanto, que eu e você conseguimos perceber de maneira clara no texto, é que só há um tipo de gente que pede por restauração: quem se encontra quebrado. Era assim que o salmista se encontrava, e é por isso que clama no verso de número 4, Senhor, restaura-nos. Os dias passados tinham sido alegres. Pela memória ele poderia se recordar do êxtase da saída da Babilônia. Ele poderia se lembrar da alegria que tomou o seu coração, do espanto e da admiração, ao colocar dar os seus primeiros passos para além do domínio estrangeiro. Crise e abatimento, no entanto, eram as novas palavras que descreviam a realidade. Ao invés de festa, ao invés de júbilo, ao invés de riso e alegria, irmãos, era estagnação e medo, as novas palavras de ordem para a atual situação dos ex-exilados. Como o salmista respondeu diante daquela situação? Que postura adotou frente à nova realidade que estava diante dos seus olhos? Ele opta por uma postura mais sensata, ao invés de levantar simplesmente a mão para o alto. Aquele homem clama ao seu Deus. Verso de número 4, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. E ao clamar ao Senhor, nós conseguimos perceber que Ele conhece quem é o seu Deus. Ele sabe quem é o Deus da aliança. Ele sabe quem é o Deus do pacto. Não é um Deus qualquer, não é um Deus incapaz, não é um Deus fraco. É um Deus poderoso, irmãos. Em outras versões, como por exemplo a Almeida Revista Atualizada, você vai encontrar Ele dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O que o autor estava querendo dizer ao fazer uso dessa comparação? Como um deserto, o Negueb era um lugar quente, estéril e sem vida. Era assim que naquele instante ele estava se sentindo. No entanto, em raros momentos, quando ao norte chovia, as águas se acumulavam nos montes e iam descendo pouco a pouco, a tal ponto que finalmente caíam no leito dos rios e enchiam uma região antes inóspita, com beleza e vida. É por isso que o salmista clama ao Senhor: Senhor, enche-me como o Senhor faz com Negueb. Senhor, restaura-me, restaura a minha sorte, restaura a sorte do teu povo. Como o Senhor faz, como o Senhor opera aquele milagre, opera também na minha própria vida. É por isso que o salmista clama. A sua vida poderia se encontrar sem vida, mas não além do poder vivificante do seu Deus. O seu coração poderia estar seco, não além dos rios de vida que o Senhor poderia derramar sobre ele. O Deus que, com uma palavra, trouxe, segundo Ezequiel, ossos secos à vida. O Deus que, com uma palavra, criou todas as coisas que podemos ver. Era o mesmo Deus que poderia restaurar a sorte do salmista e do seu povo. O Senhor continua fazendo isso, irmãos. O Senhor continua tendo poder. O nosso coração pode ter mudado. O Senhor não. Ele continua tendo o poder de derramar de maneira surpreendente rios de vida sobre as estações de estiagem em nosso coração. Você crê nisso? Apesar de curto, o verso 4 nos traz grandes lições. É o que observa o pastor Hernandes Dias Lopes ao comentar o texto. Ele faz uma observação extremamente interessante ao dizer que um passado de glória não é garantia de um presente vitorioso. É isso que esse texto nos ensina. O próprio testemunho do Salmo
assim como de cristãos ao longo da história e de igrejas ao longo dos tempos, nos testificam com clareza isso. Para começar, lembre-se, por exemplo, do caso da igreja de Éfeso. Ela foi diretamente abençoada pelo ministério de Paulo, o apóstolo. Foi pastoreada sob a liderança do jovem Timóteo. Recebeu inclusive uma carta de recomendação, um elogio do apóstolo, enquanto ele se dirigia àquela igreja em sua epístola. Paulo, falando sobre os Efésios, disse que eles eram reconhecidos pelo grande amor demonstrado para com todos os santos. Efésios 1,15. No entanto, quando Cristo falou sobre essa mesma igreja, qual foi a sua acusação? Contra você, porém, Éfeso, tenho a te dizer que você abandonou o seu primeiro amor. Olhemos para a história da igreja, falando sobre um dos reformadores da Escócia, pai do presbiterianismo, John Knox. A rainha da Escócia chegou a dizer: temo mais as orações de Knox do que o exército da rainha da Inglaterra. A vida daquele homem, por mais que as palavras da rainha fossem uma referência direta e precisa a Knox, ela descrevia muito bem como aqueles cristãos do século XVI viviam. Qual o sentimento que havia no seu coração, o nível de comunhão e intimidade com Deus que eles desfrutavam. Era esse o retrato de centenas de cristãos e de igrejas do velho continente. Deixe-me lhe perguntar qual o atual estado da Europa. Foi isso que o salmista falou a respeito do seu próprio povo. Eles viveram dias felizes. Eles desfrutaram de momentos de comunhão, de momentos de grande alegria, de grande gozo, de grande felicidade. Não era esse o estado presente. Quantas vezes ao longo do caminho, irmãos, não acabamos de maneira semelhante, perdendo também a alegria. E aqui eu não me refiro às alegrias passageiras, frívolas dessa vida. Me refiro à alegria da salvação, por exemplo. Você consegue se lembrar do gozo, da alegria, do espanto, da gratidão ao Senhor que tinha no seu coração? Como pude ser salvo pelo Senhor? Como o Senhor pôde salvar um homem e uma mulher como eu? Falo sobre a alegria da vitória espiritual contra o pecado, da alegria que dominava o seu coração, do júbilo diante do Senhor, pelo triunfo sobre antigos pecados que pareciam ser Golias diante de você, que vez após vez levava você a cair, a fugir do Senhor, mas pela graça o Senhor lhe deu vitória sobre ele. Porque hoje não desfrutamos daquilo que antes desfrutávamos. Porque não somos tão alegres em Cristo como um dia já fomos. Porque o nosso coração não anda tão alegre como há tempos foi, irmãos. Sem medo de errar, eis a razão que a Bíblia nos apresenta, é o nosso próprio pecado. Foi o que Isaías falou no capítulo 59, verso 2. Não são os braços do Senhor que se encolheram. Não são os ouvidos do Senhor que se tornaram surdos para te ouvir. São os teus pecados que afastam o rosto de você. É o que a nossa própria confissão no capítulo 11 diz. Embora eles, os cristãos, nunca possam cair do estado de justificação, poderão, contudo, por seus pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz de sua graça, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e arrependimento. Você ama a teologia reformada? Eu também amo. Não existe queda de graça, não existe perda de salvação. É impossível, porque quem lhe salvou foi Cristo, meu irmão. Mas você tem usado a certeza da salvação como uma mentira satânica para alimentar o seu pecado?
O pecado, de fato, se você foi salvo, ele não tirará a salvação que o Senhor deu sobre a sua vida de você. Não se engane, no entanto. O pecado poderá arrancar muito de você. O pecado pode tornar o céu claro escuro. O pecado pode tornar um coração quebrantado em um coração frio e insensível. O pecado pode tornar a alegria em simplesmente marasmo, apatia, letargia espiritual. Lembremos-nos do exemplo de Davi. O famoso Davi pecou, como ele se encontrou, segundo o salmista. Os seus ossos doíam. Lembremos de Pedro, o que custou a Pedro negar a Cristo? Lágrimas amargas, diz o autor sagrado. O pecado não simplesmente irá acabar com seu casamento. Ele não pode simplesmente acabar com seu ministério. Nem tampouco apenas frustrar amigos, decepcionar pessoas. O pecado pode tornar a sua vida cristã apática, meu irmão. É assim que você se encontra neste momento. Não saia esta noite sem pregar ao seu coração algo a mais que este salmo nos ensina. O Senhor tem uma restauração para o seu povo. O Senhor pode nos restaurar de forma surpreendente. É o que o salmista nos diz aqui. Assim como Ele faz com os desertos, Ele pode também fazer com o seu coração. Assim como Ele traz vida em regiões inóspitas, Ele pode trazer rios de vida sobre a sua própria existência, meu irmão. Você não é mais o cristão de um ano atrás. Você não se alegra no Senhor mais como no início da sua conversão. Veio porque tinha que vir, porque sabia que devia vir, mas o seu coração se encontra esmagado sob o peso da culpa do seu pecado. Lembre-se quem é o seu Deus neste momento. Lembre quem restaurou Lázaro. Lembre-se quem levantou Pedro dos seus pecados. Lembre-se quem levantou crianças do leito. Lembre-se quem fez ossos secos voltarem à vida. Lembre-se quem criou o mundo com o poder da sua palavra. Lembre-se. Foi o Senhor. E se o Senhor fez todas essas coisas, Ele não poderá fazer de novo? Será que Ele não tem poder para restaurar outra vez o seu coração? Será que Ele não tem poder para tornar o Saara da sua vida em um pomar frutífero para a sua própria glória? Onde abundou o pecado, superabundou graça. Eis o caminho de graça que está aberto para todos nós. Por fim, irmãos, qual outro movimento que deveríamos nos atentar em direção à restauração? Conforme o versos 5 e 6, podemos esperar por um futuro melhor, repleto, rico em promessas. Após olhar para um passado de ótimas lembranças, encarar um presente de sérias dificuldades. Quando voltamos em direção aos 2 últimos versos que temos no Salmo, o autor prega ao nosso coração um futuro repleto de promessas. Leiamos o texto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Utilizando-se de uma estrutura típica da poesia hebraica, o paralelismo. O que o autor faz aqui é simplesmente repetir quase as mesmas informações de um verso para o outro, alternando apenas algumas palavras ao longo do caminho. Perceba, no entanto, que novamente neste momento, ele faz uso outra vez de uma imagem. Se anteriormente falou a respeito de um deserto que era tomado pelas águas e isso transformava tudo.
Agora o salmista nos fala sobre o trabalho de um agricultor, irmãos. A semelhança dos demais agricultores, esse também plantava. Esse também preparava o campo. É o que o autor nos diz. Ele plantava e regava com lágrimas. Eis a grande diferença. O que o autor sagrado estava querendo nos ensinar com isso? Sim, o Senhor pode nos restaurar de maneira surpreendente. Sim, o Senhor pode reverter quadros, transformar situações com um simples piscar de olhos. Mas não, essa não é a sua única maneira de agir. É isso que o salmista nos deixa claro por meio dessa simples e poderosa comparação. Nem sempre o caminho da restauração será repentino. Na verdade, talvez na maior parte das vezes, o caminho será longo, demorado, paulatino. Um caminho de uma vida inteira. Antes dos dias de riso e hinos de alegria. Antes das colheitas de prazer e satisfação, irmãos. Provavelmente eu e você precisaremos plantar com lágrimas. A boa notícia, entretanto, é que diferentemente daqueles que plantam em campos de terra, aqueles que plantam no Senhor podem descansar tendo a certeza de uma boa colheita. Em 1952, a jovem nadadora Florence Chadwick, depois de ter se tornado a primeira mulher a atravessar ida e volta o Canal da Mancha, novamente topou um novo desafio. Desta vez, o seu objetivo era atravessar da ilha de Catalina até o continente na Califórnia. Depois de 15 horas nadando em alto mar sob tempo nebuloso e frio, a jovem se encontrava exausta. Diante da situação, ela pediu para o treinador que lhe tirasse da água. O seu treinador, por outro lado, continuou encorajando a perseverar, dizendo repetidas vezes que ela conseguiria fazer, que não estava tão longe assim, que a praia estava perto. Sem muito retorno, a jovem nadadora parou simplesmente de nadar. Diante disso, o treinador tomou em seus braços, a colocou no barco, que continuou indo em direção à praia, a apenas uns 800 metros adiante. No outro dia, concedendo entrevista aos jornalistas que a esperavam, Florence disse: eu não quero me justificar, mas acredito que se eu tivesse conseguido ver a praia, eu poderia ter completado o percurso. 2 meses depois, a jovem Florence novamente enfrentou o desafio. Sob um tempo claro e sem chuva, sem nuvens, ela entrou na água e completou todo o percurso. Você acredita, cristão, que a praia ainda é possível para você? Você acredita que o Senhor pode retirar o seu coração desse mar revolto em que se encontra e levá-lo outra vez para as águas tranquilas? Acredita que o Senhor pode tirar o seu coração do estado atual e enchê-lo outra vez com alegria e esperança? A semelhança da nadadora, acredito que todos nós deveríamos escutar menos os nossos próprios sentimentos e sentidos, irmãos, e atentar mais para a voz da palavra. Como disse o salmista, aqueles que plantarem vão colher. Segundo falou Jesus, aqueles que baterem na porta, ela lhes será aberta. Aqueles que pedirem irão receber. A Bíblia está repleta de promessas ricas como essas. Por que não cremos então? Por que não nos agarramos? Por que não firmamos os nossos pés em tais promessas e vivemos por elas? Acredito que o nosso problema seja, ou porque não confiamos de fato,
ou porque simplesmente desistimos rápido demais diante da aparente falta de resultados. Quando não caímos no engano da incredulidade, o fazemos caindo no engano do imediatismo tolo. Eis a razão pela qual a ilustração de um agricultor é tão importante. Você parou para pensar quão pouco extraordinário é um trabalho de um agricultor? Ele planta, prepara o campo, coloca as sementes, rega, e então espera. Sementes não nascem de um dia para o outro. Você não planta e no outro dia tem lá um inhame, uma macaxeira, uma batata, seja lá o que for. É preciso esperar. Contudo, por mais que demore, por mais que exija tempo e dedicação, eles não abandonam a missão. Eles não deixam o plantio. Eles não voltam para suas casas e continuam as suas vidas, porque demora ou exige espera e dedicação. Eles não abandonam a sua missão, irmãos, porque tão frequentemente fazemos isso. Que não ignoremos os pequenos começos. Nem sempre a vida cristã será de grandes viradas, transformações repentinas, mudanças instantâneas. Na verdade, na maior parte das vezes, nós teremos que perseverar, não por vista, não por sentimentos, mas por fé nas promessas de Deus. Eis o que significa viver a vida cristã, perseverança por fé. A vida cristã é repleta de experiências assim, que nos exigirão perseverança, caminhada. Experiências que não se darão através de um ato como a justificação, por exemplo, mas como um processo, uma caminhada longa, uma jornada distante. Foi isso que Jesus ensinou, falando sobre diferentes aspectos da vida em discipulado. Foi o que falou, por exemplo, sobre a santificação. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz àqueles irmãos falando: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eis a realidade que todos os cristãos verdadeiros desfrutam: santificação, não moralização, não moralismo, mas semelhança à imagem de Cristo, conformidade. Pouco a pouco Jesus vai aparando as nossas arestas, moldando o nosso caráter e nos transformando à sua imagem, ao longo da vida inteira. O que Paulo falou àqueles irmãos poderia ser motivo de grande esperança, deveria ser também ao meu e ao seu coração, meu irmão. O Senhor vai completar a obra em nossas vidas. O Senhor não vai parar pela metade. Mas Vinícius, eu não sou como gostaria de ser, eu também não sou. Você, assim como eu, assim como todos os demais cristãos, somos pecadores em obras. O Espírito está operando em nós, retirando o aspecto do mundo, retirando o desejo pelo mundo e pela carne, e nos conformando à imagem do seu maravilhoso Filho. Talvez você não seja quem gostaria de ser. Certamente não é quem um dia será. Mas alegre-se no seu Deus, você não é mais o mesmo que foi antes. Cristo o salvou, Cristo está trabalhando em você, meu irmão. Ele vai completar a obra, por isso temos esperança real. Mas a nossa esperança é também realista, até o dia de Cristo. As nossas vitórias do lado de cá em santificação serão como as batalhas dos exércitos mundo afora. Ora venceremos, todavia as nossas vitórias, as nossas maiores vitórias terão uma ressalva talvez. Talvez você se encontre assim, ou lutando hoje, se esforçando para vencer algum pecado neste instante. Se caiu, eu peço que considere outra vez a verdade desse texto, não se desespere. Não deixe que a tormenta, ou que o mar agitado tire a esperança do seu coração. Mine a sua esperança.
Deixe com que você pare de acreditar que as portas, que as ondas de graça do Senhor invadirão as suas portas. As nossas batalhas do lado de cá podem ser mescladas por vitórias e aparentes fracassos. Mas nós temos uma esperança futura, irmãos, que essa sim é definitiva. Era o que alimentava também o coração dos queridos castores de Nárnia e faziam com que eles cantassem. Em meio à estação gelada da feiticeira branca, em meio ao aparente domínio completo, em meio ao cativeiro que ela colocou sobre Nárnia e sobre todo o seu povo, aqueles castores cantavam a esperança do seu coração. Quando Aslan chegar, ao seu rugido a dor fugirá, nos seus dentes o inverno morrerá, na sua juba a flor há de voltar. Se a vida cristã do lado de cá, se as nossas lutas por santificação são repletas de ressalvas, vencemos, mas caímos, triunfamos, mas fraquejamos. Quando o nosso verdadeiro leão voltar, ele trará consigo vitória e vitória final sobre todos os nossos inimigos. Eis a esperança para o meu e para o seu coração. Depois daquele fatídico 6 de agosto, qual seria o destino de Hiroshima? Para muitos, aquele seria o final da cidade. A cidade repleta de belezas, a cidade repleta de ornamentos e de riqueza, seria para sempre, ou pelo menos por muito e muito tempo, a cidade pó, a cidade sem esperança, uma cidade desabitada. De modo surpreendente, quando os primeiros brotos começaram a crescer novamente, uma onda de graça, conforme certo biógrafo escreve, tomaram todo o Japão, e os japoneses, bem como pessoas de vários lugares do mundo inteiro, passaram a abençoar Hiroshima, de tal forma que aquela cidade foi restaurada. E a cidade de pó, a cidade de destruição, hoje é popularmente conhecida como a cidade da paz. Você duvida que o Senhor pode fazer isso com você também? Quem é que tem mais poder, irmãos? Homens ou Cristo? Na cruz do Calvário, em lugar desprezado chamado Calvário, o Senhor trouxe uma nuvem de graça sobre todos aqueles que estão quebrados, sobre todos aqueles que estão cansados, sobre todos aqueles que estão com o rosto em pó. E essa nuvem de graça é completamente suficiente para levantar todos aqueles que assim se encontram. Que o seu coração saia hoje daqui com esperança no seu Deus, no que Ele pode fazer, no que Ele já fez por você, no passado que lhe dá garantia de que a graça que Ele derramou será também derramada todos os dias e para sempre. Abaixe sua cabeça, ore comigo ao Senhor. Senhor Jesus, Tu és o Senhor da graça. Tu és aquele que restaura, Senhor. Aqueles que se encontram quebrados, aqueles que se encontram no pó. Tu és o Deus da restauração. Obrigado, Senhor Jesus, porque em meio ao inverno que talvez muitos de nós nos encontramos, está o verão, está o sol da manhã, está aquele que pode encher com rios de vida o deserto do nosso coração. Por favor, Senhor, levanta os caídos, restaura os cansados e glorifica o Teu nome nesta igreja para a Tua glória, Senhor Jesus. É assim que nós Te oramos gratos. Amém.